Mas para agora, Deus nos quer abençoar com uma palavra tremenda do meu primogênito aqui, o apóstolo Alberto Pires. Ele já tem cabelos, suas cãs, cabelos brancos, barba igual a do pai. Aleluia. Sim. Vamos orar por ele para que Deus o use com poder. Pai querido, obrigado pela vida do Alberto, teu servo, vaso de honra na tua casa e que tem se levantado para, com pureza de coração, com os pés limpos e as mãos limpas, ministrar da tua parte, transferindo vida. Abençoamos ele agora para que, com toda a singeleza que temos recebido das mãos dele, também hoje possa fluir com singeleza de coração, mas também com autoridade de palavras, a tua revelação, a tua verdade, a tua porção para hoje, Senhor. Eu o abençoo para que ele seja um vaso poderoso nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados, graça e paz. Me sinto profundamente honrado pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse tempo que Deus marcou para nós. E eu tenho certeza que este é um tempo marcado por Deus para nossas vidas. A gente vai vivendo o Cronos, né? Nosso dia a dia. E muitas vezes nada acontece dentro desse Cronos, até que Deus decide usar esse Cronos, visitando-nos com o tempo Kairos. E este é um tempo Kairos de Deus para nossas vidas. É um tempo especial, não só porque a Rank se reúne aqui, mas diante de tudo que Deus está fazendo na sua igreja nesse tempo. Nós precisamos de ouvidos para ouvir e olhos para ver o que Deus está fazendo. Amém? Eu me sinto realmente feliz de poder ter esse tempo aqui com vocês. Sou de Embu das Artes, somos pastores da Igreja Plenitude de Vida, onde o Senhor tem nos dado a honra, o privilégio de servir aí aquele povo. E está comigo aqui a minha esposa, minha amada, minha heroína, fica de pé, profeta Sandra, fica de pé, ela é tímida que nem eu, né? Amém? Minha companheira, meu amor, companheira de vida, de ministério e de amor. E é uma alegria poder estar com ela aqui. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, porque a gente não pode sair daqui sem comprar um sapatinho, senão eu vou perder a unção, né? Vou perder a unção no meio do caminho, vocês vão ver. Então Deus nos dá graça aí para a gente remir o tempo, amém? Estou vendo aqui um casal de amigos preciosos, Bispo Yuri, Apóstola Márcia, que estão aqui em São Carlos agora, não é isso? Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, eu convido você a abrir a palavra de Deus, aleluias. Quantos estão com fome da palavra nessa noite? Amém. Aleluia. Eu fiquei numa batalha pessoal, porque havia duas palavras no meu coração, e eu entendia que seriam propícias para essa noite, mas eu não poderia ministrar as duas, tinha que escolher uma. Uma ela tem um caráter mais voltado para a liderança, e a outra para a igreja de uma maneira geral. E o que o Senhor realmente moveu no meu coração é trazer uma palavra mais geral nessa noite aqui. Mas eu quero que você escute com teu espírito, escute com teu coração, porque eu sei que é um texto que todos nós conhecemos, mas nós vamos extrair alguns princípios importantíssimos para o tempo que nós estamos vivendo, e principalmente diante daquilo que o Senhor está fazendo, ou almeja fazer na sua igreja e através da sua igreja. E nós somos parte disso em nome de Jesus, amém? No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 em diante, nós vamos ler até o versículo 41. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Quem já tem esse texto em mãos, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor declara: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Pai, nós lemos a Tua palavra aqui nessa noite, e nós queremos entrar na dependência do Teu Espírito, pois é Ele que nos revela, Ele que nos comunica o sentir do Teu coração, Senhor. E o que nós queremos aqui nesta noite é o ministério do Teu Espírito entre nós. Por isso, Senhor, derrama da Tua graça, que essa graça possa nos respaldar aqui, de maneira que, Senhor, nós possamos ter capacidade de transmitir aquilo que está no Teu coração, ao mesmo tempo que todos nós aqui tenhamos uma mente totalmente sujeita, cativa em obediência à Tua palavra e ao senhorio de Cristo. Nesta noite, permita que os olhos do nosso entendimento espiritual se abram ainda mais, Senhor, para que tenhamos um conhecimento mais pleno, conhecimento mais preciso do Senhor, da Sua palavra e daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Em tudo isto seja o Teu nome glorificado. E eu tomo de autoridade nesta noite para repreender todo intento do maligno, toda intenção do inferno eu paraliso agora, e nós rompemos na autoridade do nome de Jesus, e declaramos que todo impedimento, toda interferência, toda resistência bate em retirada agora, em nome de Jesus. E aquilo que está no Teu coração, Senhor, seja manifestado aqui, de tal forma, de tal maneira, e que não haja em nós nenhuma resistência, mas todos nós estejamos aqui sensíveis e acessíveis pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Se você puder oferecer ao Senhor uma linda oferta de aplausos, faça isso, porque o Senhor é digno. Aleluias. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Amém. Muito obrigado. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, sabemos que as transições são parte da nossa vida. Na verdade, transições são normas da vida. E diante daquilo que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, aquilo que temos visto e ouvido e até experimentado, mais do que nunca exige de nós uma habilidade de nos adaptarmos às transições, de nos adaptarmos às mudanças. Existem várias dimensões de transições, como por exemplo, transições políticas, transições econômicas, há transições sociais, existe também transições emocionais e até transições físicas. Mas eu gostaria de falar nessa noite sobre transição espiritual. Diga isto comigo: transição espiritual. E por que eu quero falar de transição espiritual? Porque, amados, nós servimos um Deus que é tão tremendo, que é tão poderoso, que é tão glorioso, e que há tanto em Deus, há tanto nele, que eu e você não podemos parar, que eu e você não podemos nos estancar na nossa vida espiritual, não podemos nos estancar no nosso relacionamento com Ele, até porque o Espírito de Deus quer nos conduzir dia após dia, de um nível de glória a um nível de glória maior. Sabe, a intenção do Espírito de Deus, ao trazer você aqui nesta conferência, é que você venha debaixo de um nível de glória, mas o Senhor quer transicionar a sua vida e levar você a um nível maior de glória, porque assim como as águas cobrem o mar, a terra há de ser cheia do conhecimento da glória do Senhor, e esta glória tem que ser revelada por mim e por você nesse tempo, nessa geração, em nome de Jesus. Há muito em Deus, há tanto no Senhor, que nós não podemos parar. Aleluias. Sabe, eu tenho estado com algumas pessoas e até
em algumas igrejas e tenho ouvido o anelo do coração de muitas pessoas que já até estão caminhando há algum tempo com o Senhor, já estão há algum tempo servindo a Deus, e elas estão dizendo: puxa, apóstolo, eu tenho um sentimento no meu coração, eu tenho uma impressão de que há muito mais em Deus para mim, que ainda há muitas coisas do Senhor para mim, mas eu não sei como alcançar, eu não sei como chegar aí, mas eu sei no meu coração, no meu espírito, que há mais em Deus para mim. Deus quer revelar coisas ainda maiores daquelas que eu já tenho experimentado na minha vida. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, de fato, Deus tem coisas grandes e firmes para manifestar à sua igreja, para manifestar ao seu povo. Eu quero vos dizer, eu creio de todo o meu coração que o melhor de Deus ainda está por manifestar, que o melhor de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, ainda está diante de nós. Eu sei que muitos de nós aqui já vivenciamos experiências poderosas do Senhor, experiências incríveis, revelações extraordinárias, mas tudo que nós já vivemos é pequeno diante daquilo que o Senhor ainda quer revelar e manifestar na minha vida e na sua vida. Se você crê nisso, diga um forte amém. Há muito em Deus. Nós precisaríamos de algumas eternidades para esquadrinhar tudo que há em Deus, e ainda assim não seria alcançável, não seria possível, porque há muito em Deus. Cutuca a pessoa que está ao teu lado direito, teu lado esquerdo, gentilmente diga: olha, tem muito de Deus ainda para você, há muito no Senhor para a tua vida. Aleluias, glória a Deus. Quando nós estamos falando é por isso que nós precisamos transicionar, precisamos ir de um nível de glória a um nível maior de glória. Não podemos parar no mesmo nível de glória, até porque tudo que no reino de Deus não se movimenta se transforma em um monumento. Tudo aquilo que no reino de Deus não tem movimento, escute-me por favor, acaba se convertendo num monumento. Monumento tem o seu valor, tem a sua importância, mas no sentido de memorial. É a representação de algo que já foi, de algo que já aconteceu e que não é mais. Faz sentido o que eu estou te dizendo? É só perguntar, por exemplo, para Ló, o que aconteceu com a sua esposa. Não dá para olhar para trás, não dá para ficar parado, nós temos que avançar, e nós temos que entrar, porque muitos de nós temos ouvido nesse tempo: ah, Deus está fazendo algo novo, Deus está fazendo algo novo, Deus está fazendo algo novo, e de fato Deus quer fazer algo novo, mas para que Deus manifeste o novo, eu e você, como igreja do Senhor, precisamos aprender a transicionar, precisamos aprender a avançar, a sairmos do nível em que nós estamos e alcançarmos níveis maiores que Deus tem preparado para nós, para o seu povo, para a sua igreja. Transição significa basicamente sair de um estado ou de uma condição para outra totalmente distinta. Transição tem a ver com desenvolvimento, transição tem a ver com progresso. Aleluias. A palavra de Deus diz que o caminho do justo, lá em Provérbios 4,18, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Eu não creio que o dia perfeito tenha chegado, ele vai chegar. Deus tem esse dia perfeito para a minha vida e para a sua vida. Deus tem esse dia perfeito, porque assim diz a palavra: o caminho do justo tem como alvo esse dia perfeito, mas até que ele chegue, nós vamos brilhando cada vez mais, brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Aleluias. É de glória em glória, é de fé em fé que nós temos que avançar. Digam amém. Aleluias. Desculpe a minha empolgação, mas eu estou crendo que o Senhor quer fazer algo tremendo na tua vida aqui nessa noite. Eu estou sentindo, e eu falo isso de todo o meu coração, estou sentindo um mover do Espírito muito precioso aqui nessa noite. Posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. Levanta a sua mão direita, diga assim comigo: há tanto em Deus para mim, há muito ainda, aleluia. E você vai alcançar o que Deus tem para você. Você não vai se deter, você não vai parar, você não vai se estagnar. Aleluias. Agora, irmãos, a transição ela não vem de uma forma arbitrária. A transição
ela não acontece de uma maneira casual nas nossas vidas. Existem alguns princípios, porque eu estou falando agora de transição espiritual. Nós não podemos ficar dependendo de alguns eventos. Nós não podemos ficar dependendo das circunstâncias para transicionar. Nós temos que entender que existem imperativos da palavra de Deus para que uma transição possa acontecer nas nossas vidas. Às vezes algumas pessoas reclamam dizendo: nada muda, nada acontece, as coisas estão paradas. E muitas vezes, e inclusive eu posso dizer isso, até mesmo ministérios, até mesmo igrejas não têm transicionado, porque não têm reconhecido quais são os imperativos de uma transição. E eu gostaria de compartilhar alguns desses imperativos aqui nessa noite, de acordo com o texto que nós lemos. E eu convido você a manter esse texto aberto diante de você, para nós refletirmos em alguns versículos aqui, e a partir daí nós vamos extrair alguns princípios importantes, que são imperativos de uma transição. Aleluias. Na palavra que nós lemos nessa noite, quando Jesus convida os seus discípulos a ir a outra margem, eu quero usar este momento na vida de Jesus, no ministério de Jesus, como um símbolo, uma analogia de um momento que os seus discípulos precisavam transicionar. Na verdade, Jesus estava querendo levar a sua equipe de trabalho a uma transição. E ele chama os seus discípulos para ir a outra margem, para chegar ao outro lado, para ir a outra banda. E o texto que nós lemos aqui neste momento, a palavra de Deus fala que, sendo tarde, ou como nós lemos a partir do versículo de número 35, naquele dia, sendo tarde, diga isto comigo, naquele dia, diga mais forte, naquele dia, sendo tarde, ou a versão que nos apresenta, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. Preste bem atenção. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você aqui, que na verdade é um imperativo da transição, é que para nós transicionarmos, nós precisamos ter a percepção do tempo que nós estamos vivendo e o discernimento daquilo que o Senhor está falando. Nós jamais conseguiremos entrar num processo de transição se não houver da nossa parte uma percepção de qual é o tempo que nós vivemos e que tempo nós estamos, e principalmente discernir aquilo que o Senhor está falando. Porque para mim esse texto é uma referência de que quando nós passamos muito tempo dentro de um mesmo ciclo, começamos a dar volta, começamos a recuar, começamos a retroceder. E a palavra está dizendo aqui, quando chegou aquele dia, e já sendo tarde, é como se anunciasse: ei, vocês estão há muito tempo nesse nível, vocês estão há muito tempo nessa etapa, vocês já estão vivendo há muito tempo nesse ciclo. É chegado o momento de vocês avançarem, é o momento de vocês entrarem para outro lado. Aleluias. Irmãos, preste bem atenção. Quando um tempo vai se findando na nossa vida, quando uma estação vai chegando ao seu fim, é o momento em que Deus fala conosco, é o momento que Deus começa a liberar a sua voz e falar conosco e nos incomodar, porque é chegado o tempo de nós rompermos com aquele momento e abraçarmos um novo tempo que Deus está anunciando, que Deus quer trazer para a nossa vida. Precisamos ter a percepção do dia ou da estação que nós estamos vivendo, porque quando nós ficamos muito tempo dentro de um mesmo ciclo, a gente começa a dar volta. Foi o que aconteceu com Israel. Já era tarde,
O tempo tinha se findado e eles precisavam avançar, eles precisavam transicionar, eles precisavam sair daquela condição. Mas a palavra de Deus diz que eles não deram ouvidos à voz do Senhor e por isso ficaram dando voltas, andando em círculos sem avançar e conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Mesmo tendo uma palavra de promessa, mesmo tendo a força da palavra profética, esse povo não foi capaz de transicionar, porque não discerniram o tempo e muito menos a voz do Senhor. Se faz necessário para nós avançarmos e nos desenvolvermos nesse processo que Deus tem para nossas vidas, de glória em glória, de fé em fé, entendermos o tempo e discernirmos a voz do Senhor nesse tempo. Deus está falando com a sua igreja, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando. Sabe, irmãos, o segundo princípio que nós podemos observar, ou imperativo, é que os discípulos se despediram da multidão. Este é o segundo imperativo de uma transição. Tem que se despedir da multidão. Tem que dar tchau para a multidão. Tem que dizer: olha, foi bom estar com você durante esse tempo, mas eu estou ouvindo a voz do Senhor, e a voz do Senhor está me dizendo: avance, passe para o outro lado. E sabe por que muitas vezes nós temos que dar tchau, nós temos que nos despedir da multidão? Porque esse chamado é específico, ele é distinto, ele é pessoal, ele é para você. Não tem a ver muitas vezes com pessoas que estão contigo. Algumas conexões que Deus promove quando nós estamos em uma temporada, mas quando chega o tempo de nós transicionarmos, algumas conexões precisam ser desfeitas. Por quê? Porque aí existe um tipo de mentalidade que resiste muitas vezes o avanço, que impede muitas vezes o crescimento, o desenvolvimento naquilo que Deus quer fazer. Por quê, amados? Porque nós somos pessoas acostumadas a rotinas. Nossos cultos são rotineiros. Não daqui de Jaú, lá do Embu das Artes. E nós gostamos das rotinas. Por que nós gostamos das rotinas? Porque nós nos sentimos acomodados a elas. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Nos sentimos confortáveis. Ah, tá bom assim, tá funcionando, tá dando certo. Para que mexer? Para que tocar nesses assuntos? Para que fazer desse jeito? Amados, Jesus está reformando a sua igreja. Jesus está reformando a sua igreja. Quando Jesus começou a estabelecer a primeira reforma aqui nessa terra, que foi transicionar o povo de uma antiga aliança para uma nova aliança, as pessoas não estavam vendo o que Jesus estava fazendo, não estavam entendendo o que Deus estava fazendo, porque não tinham discernimento do tempo e não eram capazes de ouvir a voz do Senhor. Por isso se apega à tradição, se apega aos costumes, se apega às rotinas. Mas o Deus que nós servimos, Ele é especialista em colocar por terra as rotinas humanas. Aleluia! Deus é especialista em meter o pé nas nossas rotinas humanas. E quando chega o tempo de transicionar, Ele começa a fazer isso. Mas dura coisa para nós, muitas vezes, é nos despedirmos de algumas pessoas. E essas pessoas, ou essas multidões aqui, podem representar alguns tipos de mentalidades. Faz muito calor aqui. Aleluias. Alguns tipos de mentalidades que querem nos deter dentro de um ciclo, porque estamos acomodados. Criamos uma zona de segurança, uma zona de conforto. Por quê, irmãos? Porque o desconhecido é ameaçador. Muitas pessoas têm medo do desconhecido. Há uma insegurança no desconhecido. A gente sempre fez assim, sempre foi dessa forma. Os nossos cultos sempre foram desse jeito. A igreja sempre fez dessa forma. Estamos acostumados às rotinas. Tem pessoas que têm uma dificuldade para transicionar por causa disso.
Tem pessoas que têm que fazer uma força danada, mais do que o normal, para transicionar, porque estão presos, estão apegados demais às rotinas. Tem medo de mudança. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida com Deus é que o crescimento não está no teu lugar de conforto, não está na tua zona de conforto. Todas as vezes que nós ousamos sair da nossa zona de conforto, ouvindo, claro, a voz do Espírito de Deus, o crescimento vem, o desenvolvimento vem. Uma nova revelação de Deus se manifesta nas nossas vidas, novas experiências, aleluias. É ou não é verdade? Se você está caminhando já há algum tempo com o Senhor, você sabe do que eu estou te dizendo. Eu falo porque eu tenho, irmãos, eu tenho em mim essa facilidade de me prender às rotinas. Eu sei como é difícil quando o Espírito Santo pede para nós fazermos algo diferente, algo novo. A resistência que há em nós, a resistência que há no povo. Os grupos fazem pressões. E se despedir das multidões significa não ceder à pressão do grupo. Há alguns momentos que, para de fato obedecermos à voz do Senhor, nós temos que fechar os nossos ouvidos para algumas vozes. Vozes que já falaram na nossa vida durante um tempo, mas porque é chegado um tempo de transição, eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu creio que o Espírito está falando com algumas pessoas aqui. Sei que essa é uma palavra direta de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite. Aleluias. Deus quebra as nossas rotinas. Então, vou recapitular. Primeiro, percepção do tempo e o discernimento da voz do Senhor. Porque nós não podemos simplesmente transicionar por força das circunstâncias. Veja como é crítico nós ouvirmos a voz do Senhor. A Bíblia fala que todos os que são filhos são guiados pelo Espírito. Amém? É responsabilidade do Espírito Santo dirigir o seu povo, guiar o seu povo. Mas é responsabilidade do povo de Deus se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. E se nós nos apegarmos demais a um ciclo, a um tempo, a uma estação nas nossas vidas, porque, é claro, é muito fácil romper com alguns ciclos quando estes não são muito bons, quando estes são de confrontação, quando as coisas não estão acontecendo aí nesse ciclo, nós queremos um ciclo novo. Mas dura coisa é nós transicionarmos quando nós estamos vivendo um ciclo que é razoável, que é bom, aonde as coisas estão até de certa forma acontecendo, e a gente sente um pouquinho de segurança, porque temos o controle das coisas. Sabe, Deus quer tirar o controle das nossas mãos, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus, e deve ser dele o controle. Por isso, mais do que nunca, precisamos ouvir a voz do Senhor nesse tempo. E aí temos que fechar os ouvidos para algumas vozes, e até mesmo nos despedirmos da multidão. Amém? Terceiro imperativo, tem que entrar no barco. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: tem que entrar no barco. Eu estava orando e perguntando ao Senhor: Senhor, o que significa esse barco? E Deus falou ao meu coração: esse barco é o símbolo do poder sobrenatural, da graça que eu coloco na vida do meu povo, para que eles possam alcançar o outro lado, porque de outra forma, de outra maneira, eles não teriam condições de alcançar esse outro lado, eles não teriam condições de avançar, eles não teriam condições de chegar ao outro nível, ao outro lado. Por isso eu coloco uma graça capacitadora, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Essa graça é um poder sobrenatural, assim como o barco tem a habilidade de navegar sobre as águas, o poder sobrenatural de Deus é que nos capacita para alcançarmos dimensões que há no Senhor e que Ele tem preparado e que não conseguiríamos alcançar a nado, na força do nosso braço, nas estratégias humanas. E ainda mais, apóstolos, pastores, o barco aqui representa a visão que Deus tem dado à igreja local. Esse barco aqui representa a visão que Deus deu aos líderes de uma casa ministerial. Aleluias. E sabe o que o Senhor está dizendo?
Se você quer alcançar o outro lado, se você quer chegar a outros níveis que Deus tem preparado para você, você tem que entrar na visão, você tem que abraçar a visão, você tem que se comprometer com a visão, você tem que se engajar com esta visão. Porque a visão da igreja local, aleluias, é parte do equipamento de Deus para a tua vida, para que você possa transicionar e avançar no chamado que Deus tem para você. Muitas pessoas estão dizendo assim: não preciso da igreja local. Eu não creio nesse movimento, até mesmo muito espiritual. Mas nós precisamos da expressão da igreja local. E a visão de uma igreja local saudável é uma visão de Deus para nossas vidas, e é parte de um equipamento que Deus coloca para que eu e você possamos avançar, porque sozinhos não conseguiremos avançar no processo que Deus tem para nós. Digam glória a Deus. Diga comigo, entra no barco. Amém? Quarto, imperativo: você tem que se preparar para a resistência. A palavra de Deus declara que esses discípulos estavam no barco e já avançando para o outro lado, quando os ventos contrários começaram a soprar, e o mar começou a se agitar, e houve ali resistência. Veja, irmãos, preste bem atenção, eu e você, enquanto estamos transicionando, precisamos estar preparados para a resistência, porque vai haver resistência. Vai haver resistência. Muitos de nós temos a falsa noção, posso me aproximar um pouquinho? Muitos de nós temos a falsa noção de que quando nós estamos obedecendo a voz do Senhor, todas as coisas irão fluir bem. Alguns chegam a pensar de que se estão sofrendo algum tipo de resistência espiritual, é porque talvez esteja alguma coisa errada, ou talvez estejam fora de uma palavra. Mas eu quero te dizer, mesmo no centro da vontade do Senhor, mesmo debaixo da palavra de Deus, você vai sofrer resistência. E essa resistência, na verdade, não é outra coisa senão 2 avisos que o inferno está emitindo em relação à tua vida. Primeiro, que o diabo te detesta. Detesta você. Por quê? Porque você representa Cristo, porque você representa o reino do Senhor, e todas as vezes que você transiciona, todas as vezes que você avança, o reino entra em movimento, o reino entra em operação na sua vida, e o diabo, é claro, não quer isso. Então o inferno está te dando um aviso: te odeio, odeio o que você representa, odeio o que você faz. E o segundo aviso que vem na resistência: eu tenho medo de você, porque ai, se você chegar do outro lado, aleluias, o diabo não está aí, sabe, tocando uma musiquinha com um sorriso nos lábios para recepcionar você do outro lado. Ele vai te resistir. Quando eu tenho oportunidade, eu assisto com a minha esposa programas de transformação. Não aquelas transformações artificiais, superficiais, né, de maquiagem, de cabelo, mas eu gosto daquelas transformações físicas, que apresentam um homem bem gordo, barrigudo. Não tem ninguém aqui assim, não tem ninguém aqui assim. Amém? É no programa, é lá no programa. E aí, de repente, passa um tempo, e devido ao processo que esta pessoa vivencia em sua vida, é apresentado um homem forte, musculoso, totalmente diferente na sua anatomia, e você fica impressionado: como é que pode? Como é que pode? E a pergunta é: aonde estava esse homem? Aonde estavam esses músculos? E sabe, irmão, estava aí, todo o tempo estava aí, dentro da pessoa, dentro da gente, dentro de nós. Mas é que quando esses músculos são submetidos a uma pressão, a uma resistência, a um peso, eles vão se desenvolvendo. Deus permite a resistência na minha vida e na sua vida, para que eu e você espiritualmente possamos nos desenvolver e cada vez sermos mais fortes, mais bem preparados, porque quando chegarmos lá do outro lado, nós vamos precisar estar mais fortes. Então Deus permite a resistência. Deus permite. Faz sentido para você? Deus permite. Não se entristeça. Não se entristeça. Não se atemorize. Não é sinal de que Deus não está com você nesse processo.
Pelo contrário, Deus está no controle. Digam amém. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele está tanto no controle, bendito seja o nome do Senhor, que Jesus é capaz de dormir nesse momento. Obrigado pelo teu amém. Obrigado pelo teu amém. Nada incomoda Jesus, porque às vezes alguns ventos começam a soprar contra nossas vidas, alguns ventos contrários começam a soprar contra o ministério, contra a igreja, e a gente fica pensando: Senhor, será que o Senhor não está fazendo nada? Será que o Senhor não está vendo? Não, o Senhor não se importa de que nós pereçamos. Ele pode dormir, porque Ele sabe que a palavra que Ele liberou na minha vida e na sua vida é plenamente suficiente para nos guardar e nos levar a salvo à outra margem, ao outro lado. Se você crê nisso, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Diga bem forte: eu creio. Aleluia. Eu creio. Sabe, Deus não é pego de surpresa. Deus não começa a coçar a cabeça quando os ventos contrários começam a soprar contra você, contra a tua família, contra o teu ministério. Deus não começa a coçar a cabeça e se perguntar: e agora o que eu vou fazer? A palavra que Ele liberou lá atrás, ela é plenamente poderosa, autossuficiente para te sustentar durante toda essa transição. Todo o recurso que você precisa está nessa palavra. Então vamos recapitular. Primeiro, discernirmos o tempo e a voz do Senhor. Segundo, nos despedirmos das multidões. E irmãos, é muito importante entendermos que quando chega o tempo de transicionarmos e a gente começa a tomar algumas decisões e algumas posturas, algumas vozes de críticas vão se levantar. E normalmente se levantam porque as pessoas que criticam são aquelas pessoas que pararam. Os que criticam gostam de ficar na margem. Os que criticam, só criticam porque não estão fazendo absolutamente nada. Então quando alguém começa a se mover, eles estranham, incomoda, e eles começam, então tem que se despedir. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu vou nesse barco com Jesus. Irmão, eu te amo. Irmão, você é importante para mim. Você é uma bênção na minha vida. Mas olha, se você não quer seguir adiante, Jesus era assim, os apóstolos eram assim. Nós queremos ser melhores e não somos. Não, vamos dar um jeitinho, vamos arrumar uma estratégia, Chega um momento, irmãos, que tem que se despedir, entrar no barco, entrar na visão, entrar no propósito. Aleluias. Sabe, entrar nesse mover do Espírito de Deus, ser parte da visão que Deus está dando para uma igreja local. Ali você tem todo o recurso que você precisa para se desenvolver, para crescer, para alcançar a maturidade. Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja local para te ajudar nesse processo de desenvolvimento, até que o dia perfeito se manifeste, até que você alcance a plenitude do Senhor na tua vida. Mas enquanto isso não vem, você vai precisar. Aleluias. Amém. Se prepara para a resistência. E quinto, ou sexto, não sei, já nem sei mais aonde eu estou. Não importa. Ativa a sua fé. Ativa a sua fé. Sabe, eu tenho plena convicção no meu espírito que o tempo em que você está assistindo à igreja, que você está participando dos cultos, de processos de discipulado, de treinamentos ministeriais, não é um tempo para te entreter, não é um tempo, sabe, desperdiçado, não é um tempo apenas, que gostoso ser parte disso. Não, é Deus te preparando para que Ele, aleluia, é Deus te preparando para aquilo que Ele vai manifestar na sua vida, é te preparando para um tempo kairós, para um tempo oportuno, porque Deus vai abrir uma porta de oportunidade para você, e você precisa estar preparado, e para isso Ele está liberando palavras, Ele está usando pessoas, Ele está te preparando, Ele está te capacitando. Então agora, tudo o que você precisa não é mais dinheiro, tudo o que você precisa não é de mais pessoas, tudo o que você precisa não é de mais recursos, tudo o que você precisa nesse momento é ativar a palavra que Ele já liberou na sua vida, a palavra que Ele colocou no teu coração. Ativa em fé, ativa em fé. Aleluias.
porque Ele está contigo nesse processo. Ele já liberou a palavra. Digam amém. E para nós terminarmos, aleluias. Quando Jesus é despertado por aqueles discípulos, eu não sei se para você é assim, mas para mim, eu percebo que os discípulos se ressentiram com Jesus naquele momento. A forma como eles disseram, apóstolo: Senhor, não te importa que pereçamos? Para mim, tem um tom de mágoa, tem um tom de ressentimento, tem um tom de incômodo ali. Sabe por quê, irmãos? É fácil se ressentir com pessoas acomodadas, principalmente quando a gente está num momento de desafio, que a gente está ali vivendo, e você tem alguém do teu lado e aquela pessoa está cochilando, dormindo. Isso incomoda a gente. Como é que pode? Num tempo como este, numa situação como essa, fulano está dormindo. Os discípulos estavam incomodados com aquela situação, com a postura de Jesus, e abriram a boca ali daquela forma, daquele jeito, para falar com o mestre. E logo o Senhor disse: ei, homens tímidos, homens de pequena fé. Por quê, amados? Porque uma coisa que pode abortar o processo de transição que Deus está provocando na minha vida e na sua vida são declarações negativas. Tem hora, irmão, isso é um imperativo de transição. Desculpa a forma como eu vou falar, mas tem hora que a gente tem que fechar a boca. Minha mãe falava: fechar o bico. Fecha o bico, menino. Calado, não fala nada. Oh, meu Deus do céu. Como tem pessoas que gostam de opinar quando ninguém está pedindo opinião. Não, tem pessoas que se especializaram em opinar em momentos em que ninguém está pedindo opinião. Deus chamou Josué e disse, dando instruções ao povo: peça ao povo para 6 dias dar voltas em Jericó, e no 7º dia 7 voltas. E quando vocês completarem a 7ª volta, no 7º dia, vocês irão tocar as trombetas, irão gritar, e os muros irão cair, e vocês irão possuir. Amém? Se você ler o texto, Josué capítulo 6, você vai ver que em nenhum momento, ou melhor, não só em Josué 6, em nenhum lugar da Bíblia, Deus dá instrução para Josué, dizendo, ou instruído Josué a dizer ao povo para se calar e não falar absolutamente nada. O que Deus falou foi isso: 6 dias, 1 volta por dia, no 7º dia, 7 voltas, tocar trombeta, gritar, muralhas cairão e vocês vão possuir. Mas quando Josué chama o povo e passa a instrução, ele dá toda essa instrução que Deus deu e acrescenta dizendo: calai-vos. Ninguém diga nada. Bico fechado. Pode ler. Lê de Gênesis a Apocalipse. A instrução veio de Josué e não de Deus. E por quê, irmãos? Eu penso, Josué, ele viu o que aconteceu lá atrás. Ele viu quando 10 espias vieram e, cheios de incredulidade, declararam palavras negativas e abortaram o processo de transição do povo, porque todo o povo ficou inflamado. Lembram disso? Salvo Josué e Calebe. E foi um murmúrio, e Deus ouviu. Deus ouviu. Não dá para entrar não, lá tem gigante, somos como que gafanhotos, e etc, etc e tal. E Josué viu tudo isso. Agora pensa, a palavra que Deus deu para Josué e Calebe preservou eles durante todo um tempo em que amigos, vizinhos, companheiros iam tombando no deserto, um por um. Alguém está me ouvindo? Um por um. Josué presenciou tudo isso. E agora, irmãos, diante dessa instrução dada por Deus, 6 dias, 7º dia,
uma volta por dia. No 7º dia, vai ter gente que vai abrir a boca e vai falar besteira. Porque o povo é assim. Ei, você não está achando estranho, não? Por que 6 dias? Mas por que da volta? E esse calor, e esse deserto? Não faz sentido o que nós estamos... Por que Deus já não vai destruir? Amém, gente? Então Josué disse, ninguém fale nada com ninguém. Quando alguém abrir a boca, o companheiro do lado, fecha a boca. Fecha o bico. Calado! Põe um sorriso nos teus lábios aí. Põe um sorriso. E olha para a pessoa do teu lado. Tem que ser com um sorriso, mais profético. Amém? Calado. 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 Não é para opinar, quando Deus está tão somente pedindo da gente obediência. Obediência. Porque algumas declarações negativas podem abortar o processo. E não só abortar o processo de transição nas nossas vidas, como também pode desmotivar pessoas que estão conosco. E nós não queremos isso, amém, amados? Então, fecharmos a nossa boca e não falarmos aquilo que nós não sabemos, e obedecermos, e ficarmos ali na palavra. E por último, e agora por último mesmo, diga para a pessoa do outro lado, é o último mesmo. Aleluia. É impressionante o impacto que a ação de Jesus provoca na vida daqueles discípulos. Amém? Eles ficaram maravilhados. E eles disseram uns aos outros, quem é este? Diga comigo bem forte, quem é este? Aleluia. Eles não estavam conhecendo Jesus naquele dia. Eles já estavam há algum tempo caminhando com Jesus. Eles já eram discípulos do Senhor Jesus. Não se tratava de um grupo de pessoas que estavam conhecendo Jesus naquele dia, naquele momento. Então, diante daquilo que Jesus fez, poderiam se impressionar e dizer, quem é esse? Mas eles já sabiam quem era Jesus. Só que eles não sabiam, aleluias, que Jesus também operava dessa forma. Que Jesus também fazia as coisas desse jeito. Sabe o que eu estou te dizendo? Que há muita revelação em Deus para a tua vida. Há muita coisa que você ainda não sabe do Senhor. Formas de Deus agir, formas de Deus operar, formas de Deus manifestar, formas de Deus se revelar a você. Oh, aleluias. Há tanta glória no Senhor, há tanta beleza nele, há tanta grandeza nele. Oh, insondável é o nosso Deus. Aleluias. Ele tem tanto para revelar a nós dele mesmo. Conheçamos ao Senhor, conheçamos a Ele. Os discípulos tiveram naquele momento uma grande revelação de algo que eles ainda não tinham visto no Senhor, que eles não tinham visto em Jesus. E eu estou aqui para te dizer que durante esse processo de transição, Deus vai te dar algumas revelações. E essas revelações, escute o que eu vou te dizer e escute-me com teu coração. Essas revelações são chaves que você vai precisar para abrir os tesouros ocultos, aleluias, e os segredos bem guardados do outro lado. Porque quando você chegar do outro lado, você vai precisar dessa revelação do Senhor. E você vai dizer, quem é este? Quem é este? Quem é esse Deus? Eu não tinha ainda experimentado Deus dessa forma, eu não tinha visto o Senhor dessa forma, eu ainda não tinha visto Deus operar dessa forma na minha vida, na igreja, na minha casa, na minha empresa, aleluias! Isso são chaves para você, chaves para você. O que aguarda é uma grande revelação nesse processo de Deus para a tua vida. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, dê uma linda oferta de aplausos para o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Feche os teus olhos, eu vou fazer a Deus uma oração. E talvez seja propício nesta oração alguns de nós aqui compartilharmos algumas coisas com o Senhor. Eu creio plenamente que essa palavra é específica para algumas pessoas aqui nessa noite. Aleluias. E inclusive para algumas igrejas, para alguns ministérios aqui nessa noite.
Porque alguns pastores que estão aqui entre nós estão sentindo a pressão que vem do céu sobre sua vida, sobre o seu ministério, e você entende que é um tempo de transicionar. E pode ter certeza que eu te dei alguns princípios importantes aqui para você colocar esse processo de transição na sua vida em movimento, em operação. A nossa ideia nunca, quando chamamos alguém para orar, é expor as pessoas. Mas é uma maneira de nós, sabe, todas as vezes que nós fazemos um movimento, quando um pregador diz, olha, venha para frente, ou levanta a tua mão, ou põe a mão no teu coração, mas dê algum sinal, alguma forma que você possa expressar que você está tomando uma decisão hoje, que você está fazendo, sabe, é como se você estivesse dizendo para o Senhor, eu saio daqui, eu saio desse momento, eu saio dessa etapa, eu saio dessa condição, eu saio desse nível e avanço para o próximo nível que o Senhor tem para a minha vida. Eu creio que esta é uma palavra do Senhor para a minha vida e eu quero avançar nela em nome de Jesus. Então, eu não vou chamá-los aqui à frente, mas se você entende que é um tempo de Deus para a tua vida, para você transicionar, põe a mão sobre o teu coração agora, como um sinal de que você quer avançar nesse processo que Deus tem para a tua vida. Diga comigo, de glória em glória. Aleluia, de glória em glória. Quer dizer que o Espírito de Deus tem novos níveis de glória para manifestar na sua vida. E isso vai transformando a gente, vai transformando a imagem do Senhor, para que cada vez mais nós possamos refletir Cristo em nossas vidas, em nossas ações, em nossas escolhas, em nossos ministérios. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que os teus olhos estão atentos aqui nessa noite para a ação de cada um de nós que ouvimos esta palavra e entendemos, Senhor, que este é um tempo para nós avançarmos, esse é um tempo para transicionarmos. Um dia tu disseste a Moisés, Moisés, tempo demais vocês estão aqui nesse deserto. É como essa palavra que, naquele dia, já sendo tarde, era chegado o momento de avançar. Eu creio que este é o dia, e tempo demais a igreja tem se demorado nesse processo, Senhor, e agora é a hora de nós avançarmos, é a hora de nós alcançarmos um novo nível. Eu sei que isso, Senhor, é uma palavra de aspecto devocional para cada um de nós, mas também é uma palavra corporativa, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para o corpo de Cristo, porque precisamos avançar como igreja, precisamos entrar naquilo que o Senhor está fazendo de fato, abandonarmos, Senhor, as nossas tradições, os nossos costumes, abandonarmos as nossas rotinas. Ah, Senhor, eu sei que há muitos líderes aqui nessa noite, e eu, como um deles, sei que o grande desafio de um líder é fazer o povo transicionar, é fazer a igreja avançar para o novo de Deus. Ou como isso nos desafia, e sei que não é fácil. Eu tenho vivido isso na minha vida, e tenho visto isso na vida de tantos irmãos, de tantos amigos. Moisés também sabia disso. Mas, Senhor, eu creio que Tu estás nesse tempo derramando uma graça apostólica sobre a igreja, sobre o Teu povo. Senhor, não é obra do acaso e nem produto do coração do homem que o Senhor tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres operando plenamente agora nesse tempo, Senhor. Porque entendemos que esse é o tempo dos santos se levantarem, dos santos do Altíssimo fazerem proezas. Este é o tempo do corpo de Cristo ser manifesto em toda a sua plenitude. Para isso nós não podemos ficar parados no mesmo nível, mas queremos avançar em direção ao alvo que nos está proposto. Senhor, que o Teu Espírito, por meio dessa palavra, possa trazer uma força, ó Deus, uma força sobrenatural, uma capacitação sobrenatural, porque eu creio que a Tua palavra é poderosa, e o Teu Espírito, Senhor, agindo, quem poderá impedir, quem poderá deter, Senhor, quem poderá, e mesmo que todo o inferno se levante para nos resistir, nós nos apegamos a esta palavra,
Nós confiamos nessa palavra e queremos declarar que estamos respaldados por esta palavra de graça, e por isso nós vamos avançar, nós vamos alcançar novos níveis que o Senhor tem para nós, e nós, pastores, líderes aqui, iremos ver o povo de Deus transicionando nesse povo, e alegraremos o nosso coração no Senhor, por vermos o povo de Deus de fato avançando e conquistando a herança preciosa que o Senhor tem estabelecido para a igreja. Vem Espírito de Deus nessa noite e imprima esta palavra no coração de cada um de nós aqui, Senhor. Imprima esta palavra em nosso coração e nos dá a força para caminharmos a uma velocidade sobrenatural nesse tempo, a uma velocidade sobrenatural, a caminharmos, Senhor, debaixo de um poder sobrenatural que seja capaz de repreender ventos, de fazer os mares revoltos se acalmarem em nome de Jesus Cristo, porque para isso nós estamos chamados e queremos ver a tua glória se manifestando na vida da tua igreja. Nós oramos assim e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Digam amém, amém. Glória a Deus. Apóstolo Paulo de Pere, muito obrigado. Deus abençoe. Apóstolo Alberto, queria que você ficasse aqui um pouquinho. Apóstolo Alice, Apóstolo Paulo, são os 3 preletores. A gente está vivendo um tempo de transição na cidade. Nesse ano nós começamos novamente uma ativação de unidade. E nós temos diversos pastores aqui da cidade. Eu gostaria que os pastores, o apóstolo Isaac, apóstolo, viessem aqui à frente. Eu queria que vocês orassem por nós, estendessem as mãos de vocês. Nós precisamos do que vocês têm. E nós precisamos dessa transição também da nossa vida. Então os pastores da nossa cidade, venham até aqui à frente, por favor. Pedir que esses homens orem por nós, os abençoem. Estou com o pastor Paulo, pastora Silvia, pastor Rodrigo, pastor Silvano também está aí, pastor Reginaldo, pastor Odair, pastora Vivian. Vamos receber uma oração desses homens que têm abençoado tanto a nossa nação. Recentemente estiveram em Brasília fazendo alguns decretos, abençoando a nossa nação. Nós queremos, não estava no script, me perdoe, por favor. Glória a Deus. Eu vou pedir às nossas esposas que venham e nos ajudem a impor mãos sobre eles, e também os demais apóstolos que estão aqui, por favor, venham aqui à frente, nos ajudem. Eu vou orar, você fique à vontade aí para aonde Deus direcionar você, ministrar a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, podem ir, vamos ministrá-los. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos uma mudança na atmosfera espiritual de Jaú. Declaramos em nome de Jesus novidade. Declaramos o novo de Deus chegando a este lugar. Declaramos que assim como temos trocado níveis de autoridade nos homens, nos representantes teus do reino, do teu reino aqui, também nas regiões celestes são trocadas. Principados e potestades são mudados, são expulsos e dão lugar a anjos poderosos do Altíssimo, assim como estabelecemos homens com autoridade apostólica que andam aqui nessa terra, também nas regiões celestes, o Senhor ordena aos seus anjos, seus serafins, seus guerreiros, que venham e alterem completamente a realidade do viver dos teus filhos nessa cidade, em nome de Jesus. Nós declaramos um tempo novo em cada ministério, um derramar de águas. Agora, declaro que eles têm a vida facilitada. Em nome de Jesus, declaro que o Senhor no barco dá ordens aos ventos, dá ordens às ondas. Aquietem-se, calem-se, em nome de Jesus. Declaro tempos facilitados no ministério. Declaro que eles serão ouvidos e as suas palavras vão ser irresistíveis, que eles vão convocar a muitos, que a cidade se dobra diante da verdade, da revelação do nosso Rei. Em nome de Jesus, profetizo uma visitação do Rei de ministério em ministério. Declaro que o Senhor estará à mesa com estes discípulos amados, comendo com eles, andando com eles, ministrando coisas grandes e maravilhosas que eles ainda não conhecem. Em nome de Jesus, nós liberamos sobre a atmosfera de Jaú o espírito da salvação, o avivamento de coração. Declaramos: vem um quebrantamento, vem um arrependimento, e com o quebrantamento e com o arrependimento
vem um avivamento, em nome de Jesus Cristo. Declaro corações contritos e quebrantados que o Senhor não rejeita. Declaro que o Espírito de salvação está na boca, nos lábios, no coração, no falar, na pregação irresistível, em nome de Jesus Cristo. Declaro que eles pisam com a planta dos seus pés essa cidade, e a cidade é separada para o Senhor, santificada para o Senhor. Declaro que onde havia antes gente servindo o maligno, por causa dos teus filhos e filhas que pisam essa cidade, serão substituídos. Nós dizemos adeus a essas multidões e declaramos: nós iremos adiante, mais além, nós iremos a outros níveis de santidade. Profetizamos santidade vindo sobre Jaú, sobre os seus lares, suas casas, seus filhos. Declaramos aqui em nome de Jesus, geração bendita, descendência bendita sobre esta cidade, em nome de Jesus Cristo. Profetizo filhos e filhas de Jaú. Declaro que eles não estarão nas ruas, eles estarão nos lares. Declaro que eles não serão órfãos, estarão adotados. Declaro que não andarão sozinhos, mas terão pais, pais que os amam, pais que têm colo, pais que têm beijo, que têm palavras de ordem, que têm instrução, profecia, em nome de Jesus Cristo. Declaro que os filhos e filhas de Jaú têm pais que são sacerdotais, que pleiteiam pela vida deles diante do Altíssimo. Em nome de Jesus Cristo, declaro uma cidade nova, poderosa em Deus. Declaro que os ares de Jaú são renovados agora com essa palavra. Declaro que os teus servos aqui dão o próximo passo na tua direção, Senhor, debaixo da tua bênção, da tua ordem, da coordenação do céu. Declaro que novos ministros o Senhor levantará nessa cidade, juventude ministerial, em nome de Jesus Cristo. Declaro que os pequeninos de Jaú desembaraçadamente chegarão até o Senhor e eles herdarão o reino. E declaro que os mais velhos se farão como crianças para entrarem no reino também, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Declaro que os anjos do Senhor recebem ordens agora. Te peço, Pai, clamo o teu nome, papai. Dá ordens aos teus anjos sobre cada um dos teus ministros aqui, para que os teus valentes e valorosos, poderosos mensageiros tragam para cada um alimento poderoso do céu, algo novo do Senhor, revelação do teu kairós, do tempo oportuno. Nós os abençoamos aqui, Senhor, um coração contrito e quebrantado, que eles tenham colo do Senhor e que eles possam desfrutar na cidade, Pai, das bênçãos do Altíssimo, em nome de Jesus. Quer orar, Paulo? Amém. Glória a Deus. Antes de você ir sentar, você abençoa um dos outros ministros que você não conhece aqui. Vá até ele, se apresente pelo nome e diga: olha, eu abençoo o teu ministério, abençoa a tua vida, abençoa a tua descendência, os ministros da tua casa, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus.